seja muito bem-vindo a mais um podcast da It Works. Ter você com a gente aqui nos deixa bastante feliz. Na verdade, todas as vezes que pensamos em criar um texto como esse, uma jornada como esse, é pensando em você. Então, muito legal ter você aqui com a gente. Hoje, como a gente sempre fala, né? Parece que virou meio jargão, mas não é. Mas nós estamos muito felizes de estar recebendo aqui o vice-presidente da Fenacom, um presidente anterior do Sescom, uma entidade importante, Reinaldo Lima. Muito obrigado de estar aqui com a gente hoje. É um prazer muito grande ter você com a gente, para a gente bater um papo, a gente conhecer um monte de coisa, falar de reforma tributária. É um tema quentíssimo, Com certeza. né? A gente falar toda a movimentação, como que nacionalmente tem se mexido sobre isso, né? Sobre as entidades. Então vai ser muito bacana. Obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado, é um prazer meu imenso estar aqui nessa jornada, como você disse. É, Depois de um tempo imenso, a gente conseguiu Sim. realizar esse sonho aqui de participar com vocês. Muito obrigado pelo convite, já agradeço antecipadamente. Não, ficamos felizes, né? E só conseguimos agenda porque, olha, início de ano, ele conseguiu ajustar ali para estar com a gente. Então, privilégio estar aqui. Muito obrigado, bom demais. Então, como eu disse, Reinaldo, VP da Fenacom, também o anterior presidente do Sescom, anterior do anterior, né? Você É posse verdade, agora. verdade. Antônio Carlos já tomou posse agora, dia 2 de janeiro. Exato, né? E também proprietário, né? E também o gestor da Contabilidade Lima. Bruna, obrigado por estar Olá, aqui com a pessoal. gente. A Bruna é a nossa advogada tributária aqui da It Works, cuida de vários projetos, várias ações importantes, tem feito um trabalho muito bacana, principalmente nessa parte agora, né? Reforma tributária, gestão de recebimento dos clientes, então muito bacana. Obrigado por estar com a gente, Bruna. Eu que agradeço o convite e vamos junto para mais um podcast. Vai sabatinar a gente, Bruno? Jamais, Bem jamais. preparado. A Bruna, advogada e pós-graduada em Direito tributário. Direito tributário. Isso. Estudou na PUC. Filho da PUC também, Reinaldo? Não. Não é filho da PUC, mas não tem problema. Pode ser A ainda. gente é amigo, né? Do A mesmo gente é amigo jeito. do mesmo jeito. Com certeza. Legal, então muito bacana. E para a gente começar a ver sobre isso, não tem como, Reinaldo, a sua trajetória política, ela é muito forte e traz para o povo paulista e para o povo dos contadores, com certeza, um orgulho alheio de ter você envolvido com o presidente do Sescom, uma entidade super importante aqui de São Paulo, agora representando São Paulo dentro da Fenacom. A gente já bateu um papo aqui nos bastidores, cara, muita coisa bacana. Eu queria que você contasse, o pessoal não ouviu, eu queria que você contasse como que é essa vida política, como é que foi ter passado, quais foram as dificuldades, os projetos, quando o Sescom e agora como Fenacom, quais são os projetos, os principais projetos da Fenacom. A gente tem aí as novas eleições, meio do ano que vem, né? Então tem uma jornada aí. Como tem sido toda essa carreira política, antes mesmo da gente entrar daqui a pouquinho na sua carreira como empresário? Muito bem. A gente quer saber qual cansa mais. Essa parte, na verdade, é assim, eu acho que uma complementa a outra, né? Acho que a experiência da contabilidade e você tem uma experiência de vida, né? Todos esses anos da contabilidade, mais de 30 e tantos anos na contabilidade, e foi uma questão natural você entrar nas entidades. Eu tenho uns 15 anos de entidade contábil, a questão de você retribuir tudo que você recebeu, né, da vida empresarial, Sim. contribuir para a profissão, acho que isso é muito legal, de você colaborar para a profissão, né, e participar da vida da profissão, acho que isso foi interessante, e a gente vivenciar isso, e naturalmente você vai galgando alguns cargos nas entidades, e acabei, né, chegando à presidência do Sescom São Paulo, né, que temos o Sescom no Brasil inteiro, todo, né, sim. e o Sescom São Paulo me deu uma bagagem, essa bagagem como presidente, para a gente poder, na presidência, tivemos uma dificuldade muito grande, porque a nossa presidência foi bem no momento de transição do final com o final da contribuição sindical, né?
que foi final de 2017 Uhum. para 2018, a gente assumiu em 2019 Uau. o sindicato, então a gente perdeu bastante arrecadação Passaram ali pela reforma trabalhista, trabalhista, né? E no início da nossa gestão, com o novo governo, que entrou o governo Bolsonaro, veio o projeto da reforma tributária, que foi a PEC 45 e a PEC 110. Então a gente, com essa dificuldade financeira, entendemos que era o momento de buscar o protagonismo para os contadores, falar de tributo, né? Sim. Tinha recentemente sido aprovada a reforma da Previdência, né? Uhum. e a gente entendeu que era o momento do buscar o protagonismo e trazer de volta a importância, né, discutir o contador como peça-chave na questão dos tributos. Sim. Então a Legal. gente começou a se envolver nisso, discutir, participar. Tinha a questão financeira, que era uma dificuldade, né, mas acho que demos esse foco à nossa gestão e arrumar a casa, né, que acho que era a questão também de adequar à nova realidade financeira. Então demos esse foco nessas duas frentes principais. Tivemos outras questões, mas essas foram as principais. E começamos a debater, a fazer, desenvolver dentro do projeto da própria reforma, desenvolver cálculos sobre o impacto, e percebemos que o impacto que ia acontecer dentro do projeto ia impactar negativamente, principalmente o setor de serviços, que é o que aconteceu, de fato, Isso né? mesmo. E aí, na época, nós fomos bastante criticados. Por quê? Não vai acontecer isso, o setor de serviços não vai ser impactado. E aí a gente começou a fazer aí o marketing, né? Apresentar, olha, vai ter impacto de 300%, vai ter impacto no setor de serviços, vai aumentar a escola, vai aumentar o ônibus, vai aumentar o transporte, que eram serviços se fosse aprovado da forma que foi apresentado o projeto. Uhum. E realmente o projeto original tinha esse impacto. E aí fomos alvos de crítica, mas ao mesmo tempo você começa a aparecer. Sim, Né? Você começa a ter protagonismo de fato. com certeza. Né? E aí começamos a entrar em debates com o próprio Bernardo Api, que era o pai, né, do projeto, o próprio Baleia Rossi. Fomos convidados a algumas discussões em debates mesmo, né, com os deputados. E aí, em um determinado momento, eventualmente, estavam presentes o relator que era o Agnaldo Ribeiro, o relator da própria reforma. Ele falou: quando você tiver a oportunidade e estiver em Brasília, vá no meu gabinete. E a gente, primeira oportunidade que fomos para Brasília. Cavuquei Se não tinha oportunidade, eu criei ela. E aí ele nos recebeu e a gente fez um folder, né? Porque a gente percebeu que era muito carente de informação. Os deputados tinham pouca informação técnica, né? E a gente fez um folder colorido, cheio de gráfico, mostrando esse impacto, né? Com PowerPoint, né? Coisa que não era muito explorado na época. Não falou contabês para eles, falou uma língua clara. A ideia era essa, não ir para o técnico. Apesar de ter informações técnicas, né? Claro. Ter o conhecimento técnico, nós fomos para o meio que desenhar. Né? Olha, aí o gráfico você demonstra claramente, esse impacto e chamando a atenção da população. Então, alguns deputados viam aquilo e, puxa, aí o assessor falava, me mostra tecnicamente. E aí começamos a ter acesso. Então, quem era a favor nos descartava. Quem era contra trazia a gente para perto. Então, isso começou a gente ter acesso a alguns deputados. Na verdade, a vários, né? Começou a ser recebido e tal. E começou a dar certo, né? Isso foi dando certo, a gente foi participando, aí fomos convidados a participar de audiência pública. Eu participei de 3 audiências públicas, 2 na Câmara e 1 no Senado. Legal. Essa do Senado foi muito bacana, porque assim, eu estava lá, era uma audiência pública, era o senador era o Paulo Paim, e era uma audiência pública sobre direitos humanos. Eu estava lá
assistindo uma outra audiência, Uhum. eu falei, pô, mas direitos humanos não tem nada a ver com reforma tributária, O que eu tô fazendo mas eu me aqui? convidei, aí eu falei, preciso colocar a reforma tributária no contexto. Eu Legal. dei uma volta e realmente o impacto, eu foquei na distribuição de dividendos, porque estava se falando muito de distribuição de dividendos, e eu foquei que as empresas, micro e pequenas empresas, não poderiam tributar dividendos, e sim as grandes empresas, porque tinha um impacto. As micro e pequenas empresas são formadas por familiares, Claro. Sim. marido Maioria e das mulher, filho e pai. Os funcionários E são se você família, né? tributar isso aí, você impacta no dia a dia da empresa, Sim. né? E a grande empresa, as grandes aglomerações, os grandes aglomerados, eles têm que tributar dividendo, logicamente você tem que equilibrar, diminuir o tributo sobre a empresa, né? Para tributar o dividendo, porque Sim. hoje é alto, Uhum. mas e a gente fez até um projeto que propunha limitar até 4.800.000 a tributar o dividendo, não tributar, Uhum. tá? E esse projeto foi para frente. Olha que legal. Então, assim, entramos nessa parte de direitos humanos, você ia pactar. Então, as ideias iam surgindo durante Sim. as audiências. Então, foi bacana. Depois, a gente, conforme foi evoluindo, a gente fez 4 projetos de lei através de alguns deputados. Projetos de lei, não, emendas para a faixa de, por exemplo, foi aprovado com redução de 60% Uhum. e 70% e 30%, né? Uhum. Profissional liberal, 30%, e os serviços públicos, transporte coletivo, etc., com 60%, né? O primeiro projeto que quem colocou foi o SESCOM, através do deputado Laércio de Oliveira, para reduzir em 50% todos os serviços Uhum. da alíquota principal. Uau. Foi uma ideia que a gente trouxe. Desoneração da folha foi a primeira vez que a gente falou. Caramba. Porque a folha, a folha de pagamento para o prestador de serviço é o que mais impacta. Então a gente quis propor a desoneração da folha para equilibrar esse impacto que ia ter no prestador de serviço. Então foi as primeiras discussões lá em 2019 que a gente trouxe para a mesa. E aí depois veio uma série de discussões, mas as primeiras questões que a gente trouxe, o SESCOM São Paulo, através de outras entidades, a gente fez um monte de parceria, um monte de gente que nos unimos aí para conversar sobre reforma tributária. Que legal. Foi consequência desse trabalho aí, junto o SESCOM e várias entidades em conjunto, foi bem interessante. Que bacana. Mas fruto de trabalho. E o legal né? que ele traz aqui, só nessa breve introdução, 2 pontos brilhantes, né? Que o contador aí de casa pode aplicar. Primeiro, não fale conta-base com seus clientes. O primeiro ponto Esse foi o primeiro caso. E o segundo, cave a oportunidade. Ela não existe, cria oportunidade. É verdade. Acho que assim, o meu foco foi esse. Eu não tinha dinheiro. Uhum. Ou tinha recursos limitados, vamos dizer assim. Sim. Falei, eu preciso fazer oportunidade. É lógico que assim, eu era SESCOM São Paulo e tinha a FENACOM. Depois a gente se uniu à FENACOM, fizemos um trabalho mais complexo, né? Sim. Mas eu entrei primeiro com tudo. Depois a gente foi fazendo um trabalho mais de integração, um trabalho político mesmo, não mais ação político, né? Mas de cara eu entrei cavocando lá, dia a dia, batendo na porta, e deu certo, né? Acho que foi interessante. Estadão, saía, e foi bacana. Muito, muito, muito legal. Esse é um tema quentíssimo, né? Reforma tributária é um tema quentíssimo. E deixa eu te falar, desculpa te interromper, Claro, mas imagina. o mesmo projeto de 2019, com algumas nuances e alterações, é o que foi aprovado, não tem muitas questões, tá? Sim. Fala, olha, o projeto é do Baleia Rossi, que é originário do Bernard Api, tá? PEC 45, com algumas questões melhoradas, modificadas, Revisadas, mas é o mesmo projeto lá de 19. Ajustes políticos e Perfeitamente. tudo mais. Mas é isso, né? E agora, o que começou lá em 2019 chegou. Porque a partir do ano que vem, eu sempre falo, na verdade eu ouço, e aí é a palavra correta, né? Quando a gente fala reforma tributária, a palavra que vem junto com ela é um caos, né? Isso a gente ouve em todos os lugares que a gente fala de reforma tributária, vem logo na sequência, vem um caos.
alguma coisa está chegando aí. E se não houver preparo, já é difícil, desafiador a gente fazer o que faz hoje, né? O Brasil é complexo, né? Eu me lembro uma vez explicando para um gringo como que funcionava a parte tributária no país. Inexplicável, né? Aí eu expliquei São Paulo, aí ele falou assim, não, legal. Aí eu fui explicar para ele como é que funcionava os repasses entre os estados, as movimentações. Eles desistem, Não, eles aí ele falou assim, desistem. não, deixa, não adianta eu aprender, não vai dar. Então já é desafiador isso. E a gente tocar os dois cenários juntos, né? Então eu queria aproveitar aqui o gancho. Bruna, a gente tem visto aqui dentro da Itworks assim, profundamente a todo tempo a reforma tributária. A gente tem mergulhado, entendido isso. Você é uma advogada, né, Sim. tributarista, Sim. né, que está sempre envolvida em tudo isso. Quando a gente conversa com os nossos clientes e a gente bate papo, o que você tem visto nesse cenário, nesse dia a dia ali que chama a sua atenção? Em termos de preparo, em termos de confiança, em termos da autoestima firme? Como é que eles estão nessa daí, ô Bruna? Graças a Deus, nossos clientes aqui da Itworks são conscientes, né? Então, eles já vêm ali buscando uma solução para o negócio deles, eles já vêm buscando o que eu posso fazer para melhorar, qual a solução que vocês têm aí que possa me ajudar para eu me preparar, para eu chegar primeiro na frente de concorrente. A gente sabe que hoje o contábil ele é muito acirrado, né? A gente precisa de uma tecnologia por trás, então os clientes hoje que eu atendo são clientes que estão preparados. Em contrapartida, a gente sabe que existem os empresários que estão uma hora vai chegar e quando chegar eu vejo o que eu faço, né? Sim. Não seja esse tipo de pessoa, pelo amor de Deus, a gente sabe que ela já chegou, ela vai começar a valer a partir do próximo ano, mas nossos clientes hoje são clientes que são conscientes. Eu acredito que isso se dá através da tecnologia, né, que a gente sempre emprega aqui, Sim. através das nossas redes sociais, através das nossas informações que a gente passa, mas isso dá também do trabalho, da movimentação que o país fez em questão dessa reforma tributária. Sim. É um tema muito discutido hoje, né? Se você me permite, a questão é a seguinte: eu acho que vocês são exceção, tá? Porque a grande maioria, tá? A grande maioria não está nem aí para isso, Eita. tá? Isso eu não estou falando de empresário, eu estou falando Você de tem uma visão contador? nacional, né? geral. Você tem uma visão nacional. É, isso Então, é tem um verdade. vilão, né? Contador. A gente também, mas dentro do A gente tem universo uma de quem bolha, quer, né? quem quer tecnologia. Né? Tá com a Contador gente. e empresário. Não é só empresário. Uhum. Aí a gente vê contador como empresário Como também. empresário, tá? Aham. sim, com certeza. Então, assim, se vocês estão nesse nível de comprometimento, de conhecimento, vocês são exceção. Porque, assim, a gente percebe que a maioria vai se preocupar, por exemplo, o prazo que inicia é 2026, tá? Uhum. Então, no final deste ano que vão começar a analisar e estudar. E na nossa opinião, a gente que está vivenciando isso, a gente vai fazer uma campanha junto com o Conselho Federal, a FENACON, o Conselho Federal, de conscientização durante esse ano. Quando começa? A gente está montando um calendário cada 2 meses. Legal. Né, nas 5 regiões do Brasil. Né? Advogados podem participar? Pode. Porque é conscientizar da importância, porque assim, vai ser um trabalho meio que a gente fala de pessoal, porque você tem É um treinamento mesmo, né? Não tem jeito, porque eu tenho uma confecção e você também tem uma confecção, não é porque não é simplesmente fazer o mesmo trabalho, a mesma ramo análise. que vai ser igual. É individual, Sim. porque eu tenho fornecedor diferente. Eu tenho cliente, eu tenho fornecedor no simples, eu tenho fornecedor no lucro presumido, Clientes no locais clientes diferentes. Então é uma análise. Se você compra de 70% do lucro real, é uma coisa, 70% do simples é outro. Cada cliente vai ser uma análise. Então você vai ter que pegar a sua carteira e fazer uma análise individual. Pô, isso vai ter um custo. Isso vai ter. Eu vou conseguir cobrar isso do meu cliente? Não sei. Você vai ter que analisar, você vai conseguir repassar isso. Vou fazer uma pergunta sobre isso. Então, veja, tem que fazer desde hoje. Sim. Aprovou, o presidente sancionou a semana passada. Sim. Agora tem que correr contra o tempo para fazer uma análise individual de cada cliente seu. Sim. Ou cada Nicho. empresa analisar seus custos
de fornecedor, dos seus clientes, da sua venda, enfim, para ver o impacto, Sim. certo? E, Reinaldo, tem uma pergunta sobre isso, cara. Porque assim, ó, eu fui no médico, ele me passou um monte de exames para fazer. Uhum. Fiz os exames. Essa minha consulta, até agora, os resultados que estão saindo do exame, passou mais de 30 dias. Eu vou levar esses exames lá. Eu vou pagar uma consulta para ele ver meus exames. Aí eu tenho uma questão jurídica. Eu chamo o advogado para conversar. O advogado vai me cobrar honorários para conversar comigo. A hora dele para conversar comigo. Não está na hora do contador entender de que a palavra dele, a consulta dele, ela também é uma oportunidade de rentabilidade? Eu estou trazendo esse tema aqui, acredito até para você, contador, precisa ter um pouco de coragem sobre Então, isso. mas isso aí é o que você falou, precisa ter coragem, precisa mudar o mindset do contador. Sim. Né? Exatamente. Então, acho que isso vai mudar, né? Porque assim, o contador. Porque agora ele é um consultor. Veja, o contador. Vou dar um exemplo aquele contador que não tinha computador. Vamos voltar para trás. Ele não tinha computador. Ele fala, computador, isso é uma porcaria, isso aí não vai dar certo. Tá, eu faço o meu aqui na mão. Tá. Esse aí, quem pôs o computador, foi para frente e aquele cara ou envelheceu e aposentou ou fechou. Fechou. Beleza? Uhum. Então, a mesma coisa. Quem vai fazer a transição? Vai se preparar. Então, esse jovem que é tecnológico, tem sistema, está preparado, usa a contabilidade como ferramenta, né? Se adiantou. Usa as ferramentas tecnológicas, Sim. né? Não fica escutando aí. Você escutou recentemente as profissões, novamente saiu uma consultoria maluca aí, soltou, contabilidade vai acabar de novo, saiu de novo. Ah, não vi essa. Então essa tá lá nova, em 10º lugar. Não vai acabar, a contabilidade é ciência, não acaba a ciência. Na verdade, ela é uma ferramenta, é uma ciência, tá? Que utiliza com outras ferramentas que você utiliza, né? Então ela não termina, tá? Então você usa aquela ferramenta, aquela ciência para analisar as coisas, Uhum. tá? Então não adianta. Agora, se você ficar esperando, ficar fazendo o DARF lá, usa o sisteminha lá, faz o DARF vai acabar. Ah, sim. Agora vai ter um outro Posto de renda. Agora vai ter o Split Payment, Isso. certo? Que vai fazer a retenção automática. Sim. Esse cara que vai ficar nisso aí, vou ficar aqui e tal, o cara vai ter que analisar, vai fazer. Nós vamos ser contadores de fato. Sim. Então, nós vamos ter que fazer consultoria. Então, nós vamos ter que fazer uma transição novamente. Sim. Então, quem fizer essa transição, ou quem entrar agora na profissão, Sim. já vai estar na transição. Sim. Ok? Sim. Esse vai continuar. E o cara que é o computador não serve para nada, vai acabar, vai aposentar, vai morrer. Sim. E nesse sentido, Reinaldo, pensando em Fenacom, não seria um modelo bacana da Fenacom, ou melhor, vou mudar a pergunta. Como a Fenacom hoje vê essa necessidade dessa formação ou de oferecer uma formação de cobrança mesmo, como vender curso, como vender o serviço do contador. Todas as entidades, elas trabalham nesse sentido, de criar, do contador estar antenado dentro do século XXI, dentro das possibilidades de ser um consultor, estar mais consultor, de vender a ciência contábil, né? Nós trabalhamos nesse sentido. O problema é que está muito enraizado. E o cliente também está mal acostumado. Né? Então, muito mais do posicionamento, eu tenho clientes que me cobram, falam, isso aí é baratinho. Né? Emite uma nota fiscal para mim, é facinho, né? Faz lá, tá, mas é muito mais fácil falar, não dá para eu fazer, isso aqui tem custo, é minha hora, eu estudei para isso, então assim, tem tudo um questionamento, certo? Sim. E tem o cara que não, fala, eu faço para o senhor, tal. Então assim, tem diferença, postura. Posicionamento, né? Então assim, tem posturas. Então, tem coisas, hoje mesmo, um cliente meu falou assim, ele começou, cliente novo, a partir de 1º de janeiro, eu mandei o contrato para ele no final do ano, ele assinou o contrato, tá? Aí hoje
chegou no horário para ele pagar. Uhum. Só que ele falou, pô, mas você não fez nada. Eu falei, não fiz nada? Uau. Já fiz 3 reuniões, eu tô fazendo a tua contabilidade. Como não fiz nada? Exato. Fiz. Ou seja, o cara não dá valor. Uhum. Ou seja, esse cliente já vi que vai dar problema. É. Tá? Então, assim, são questões que aparecem, você se posiciona, você faz reunião com a equipe, não adianta, o cara tem na cabeça dele que é facinho, é baratinho, Sim. ele põe o preço no teu serviço. Sim. Então, é posicionamento. Eu falei para ele, não, eu já fiz isso, já fiz aquilo, já fiz aquilo. Sim. Ele falou, puxa, tudo isso. Então, Ô, Reinaldo, falando em relação a isso, a posicionamento, a demandas que irão não é fácil. Não. Não é fácil. Né, indo diretamente nessa linha, a gente vê que durante 10 anos, no mínimo ali, os contadores terão que trabalhar com 2 tipos de regime. E isso, obrigações acessórias distintas. Isso. Vai aumentar o trabalho de vocês? Vai. E esse aumento tem que ser repassado para os clientes? Foi pensado durante a criação da reforma? Não foi pensado, vai ter aumento de trabalho. O que a gente entende que vai acontecer é tentar repassar esse custo, vai ser muito difícil, né? Por exemplo, isso que eu falei há pouco, de você fazer uma análise individual, você tem que tentar, você não vai conseguir fazer de todos, primeiro. Uhum. Segundo, você tem que, os clientes principais que você tem e que entendem que é importante que seja feito isso, Sim. você convencer que isso tem custo, Sim. que vai demandar custo, Sim. horas, então isso você vai ter que tentar repassar, Sim. né? A grande maioria não vai entender, né? Uhum. Então está sujeito a ter coisas mal feita, Uhum. né? Então vai ser assim, vai ser um gato e rato. O famoso barato sai caro. Exatamente. Então assim, o cara vai perceber depois de algum tempo. E o custo vai estar errado, enfim, vai estar sujeito a isso. Entra lá no geralzão, né? Uhum. Então você não vai conseguir repassar, ou quem você conseguir fazer direitinho, né? E não vai ser, sabe, não vai ser legal, porque você vai ter cliente com que você faz direitinho, você vai fazer com carinho, com critério, Cuidado. e outro você vai fazer sem, Sim. né? Você vai repassar o que ele de fato pagou para isso. Então, mas essa daí. E essas demandas, só para complementar, Sim. essas demandas não tem jeito, né? Porque vai ter aumento de custo. O nosso objetivo depois de 2033, isso se diminua, Consolide, né? Se consolide e diminua a questão de obrigações acessórias, porque a intenção é que simplificando, que é o grande objetivo, Uhum. acabe a quantidade de obrigações acessórias que tem hoje. Sim. Esperamos, né? Eu ia falar justamente isso. Esse É o que se espera, É né? o grande problema, que o governo sempre cria alguma coisa nova. Mas você sabe, Reinaldo, e para você, contador, é posicionamento. Voltando ao exemplo, eu fiz os exames, né? Peguei os resultados do exame. Eu olho o resultado do exame e lá tá quanto deveria ter, né? Então tá lá, colesterol total. Homens acima de 45 anos. Colesterol total de 120. Aí eu olho lá o meu 110. O que eu penso? Tá bem. Tá bom, né? E aí, qual é a minha tendência em estar bom? Não preciso voltar no médico e pagar consulta pro médico, porque eu tô bem. Aí eu vou no médico. Aí o médico olha todo o meu resultado, conhece todo o meu histórico, as atividades que eu faço no dia a dia, as exigências mentais que eu tenho. Aí ele olha para mim e fala assim: ô Flávio, a gente vai ter que entrar com um suplemento vitamínico, porque a sua vitamina B12 tá baixa e a gente vai ter que começar a fazer um acompanhamento sobre a sua tireoide. Eu falo assim: nossa, mas minha tireoide tá boa. Aí ele falou: pois é, mas você tem um nível de atividade física muito intenso e você tem um histórico, então a gente vai começar a acompanhar aqui. Vai fazer uma ultrassom. Aí eu saio da consulta, faço. Aí eu falo assim: mano, preciso desse cara. Preciso dele. Porque ele me conhece. Ele sabe o que eu preciso. Essa é a diferença em toda profissão. Se a gente é um emissor de nota fiscal, a gente tem um tipo de valor. Se eu sou uma pessoa que recebo, entendo,
Conheço a empresa da pessoa, conheço os objetivos que ela tem, financeiro, os objetivos de expansão, trabalho nesse sentido, tenho meu escritório com ferramentas que me deem segurança do meu posicionamento, de entregar um bom gráfico para o meu cliente, de entregar uma boa análise, me preocupar com a entrega, colocar dentro de um papel bonito, uma pastinha personalizada. O cara olha e fala assim, cara, eu preciso pagar contador, porque, poxa, olha o serviço que ele me faz. Ele não é um contador que está ali no meio da bagunça do papel. Ele é um contador que está prestando um serviço. E assim, o contador ele é uma pessoa de honorário também. Principalmente agora, nessa fase de reforma tributária. Eu tenho aqui uma pergunta que é muito disso. Na verdade, eu peguei o gancho da pergunta aqui no meu comentário. Porque a gente recebeu aqui na caixinha do Instagram, nós recebemos aqui algumas perguntas. Uma delas é a seguinte, e aí eu vou emendar a primeira na segunda. Porque a primeira fala de reforma tributária, a segunda fala sobre tecnologia, né? E a Itworks é uma empresa de tecnologia e a gente está super avançado em tudo isso. Uma empresa de tecnologia, ela pode apoiar as empresas hoje oferecendo serviços ágeis? Ou é possível uma empresa de contabilidade, neste momento de tantas mudanças, não ter alguma tecnologia para ajudar ela, para poder impulsionar? Você acredita que tem uma ligação entre alguém que está diferente, que está crescendo, com a tecnologia, e quem não usa a tecnologia tende a ficar obsoleto, tende a minguar? E neste momento de reforma tributária é importante de ter uma tecnologia que está próximo de você e que está te trazendo atualizações ali no seu dia a dia, que está te suportando. Como é que você vê isso? Tendo essa visão nacional, essa visão regional em São Paulo, sendo contador, como é que você vê isso, Reinaldo? Bom, sem tecnologia é impossível, né? Hoje viver sem tecnologia, sem ferramentas de apoio, hoje é impossível, né? Você ganha agilidade, processo, qualidade, acho que isso não tem jeito, até para ter volume, né? Sim. Agora, no processo da reforma tributária, é importantíssimo, até para você fazer essas questões que a gente citou. Empresas que estão desenvolvendo análises dentro desse processo da transição, né, de fornecedor, de avaliação, né, dessas questões do impacto, se facilita muito o processo, né? Acho que isso daí é tecnologia pura. Você vai fazer isso na mão, você vai demandar um tempo em planilha, você vai demandar um tempo muito grande, né? Você tem um processo em que busque o SPED, ou que busque dentro do Simples, ou que busque em algum lugar e facilite esse processo, você vai ganhar muito mais tempo e agilidade, né? Então você vai ter tecnologia primordial para isso. Tá? Você pode fazer isso tudo na mão, mas você não vai ter produtividade, né? Então você não consegue desenvolver. E hoje o contador que não usa tecnologia, ele tende a ter perdas? Não, tá morto. Tá morto. Nasceu morto esse. Nasceu morto. Não existe. Até porque você não consegue entregar algumas obrigações sem tecnologia. Não tem jeito. O próprio governo forçou, né? Vamos ver, sei lá quanto tempo, o Windows, você não conseguia entregar algumas obrigações sem atualizar o Windows, né? Isso há 10, 15 anos atrás. Você estava com o Windows desatualizado, você não conseguia a versão do imposto de renda pessoa física, você não conseguia entregar, né? Então veja, não dá. Não tem como. Hoje o SPED é básico, né? O SPED fiscal, o SPED de contribuições, é básico para você. É captura de documentos também, né? Não tem como você ficar esperando o seu cliente depois que entrou a nota fiscal eletrônica, acabou. A Itworks entrou num protagonismo bem forte nessa época. Vamos pensar, 2009, 2008, desde isso aí, acabou. O SPED ainda era uma ferramenta, o SPED fiscal, o SPED de contribuições, ainda era uma ferramenta isolada. O SPED, que antes veio o SPED contábil, que foi o primeiro, né? Ele ainda era isolado, porque você só entregava o SPED contábil. Depois veio o SPED fiscal, acabou. Aí vem a nota fiscal eletrônica, aí não teve mais jeito. Tem que estar conectado. E, Bruna, você tem visto no seu dia a dia
Cara, T-Works respira tecnologia, Sim, inovação. sim. A gente o tempo inteiro falando muito sobre isso. Você vendo tudo isso no dia a dia, como é que você enxerga, né? O período que você tem trabalhado aqui com a gente, como é que você enxerga essas diferenças? O quanto a tecnologia acelera, ajuda? Como é que você tem visto? A Bruna está com a gente há 3 meses. 3 meses. meses. Passou rápido. Isso, passou Em rápido. 2009 Mas- a Bruna não era praticamente no ginásio. Ela não vai nem saber o que é ginásio, viu? Só Ensino nós dois. médio, pronto. Sim, Não, ginásio não é ensino médio. ensino médio. Ensino médio Nós é dois colegial, sabemos né? o que é no Fundamental, colegial. Fundamental. Fundamental, aí tá vendo? Tô esperta. Então, você tem estado aqui com a gente, veio de uma área, de fato, fazendo um serviço parecido, mas numa área Sim, onde não mas- tinha tecnologia. Não dessa forma. É, É bem diferente, né? A gente vê que aqui é uma empresa totalmente tecnológica, uma empresa onde a gente ganha celeridade, né? A gente fazia um processo, claro, a gente usava ali um software para poder fazer, porque hoje não existe mais esse negócio de fazer na mão. Quem faz na mão, não sei como você ainda retém seus clientes, é algo quase que impossível, mas a gente usava ali um software, mas ele não era tão rápido, né? Não era tão preciso como hoje as ferramentas aqui da It-Works. O que me deixa muito, assim, feliz e o que me deixou muito chocada, na verdade, quando eu vi, era usar uma inteligência fiscal artificial por trás e ter essa celeridade de tipo, olha, a gente consegue uma resposta em 48 horas, a gente demora ali uma semana no máximo para dar um retorno já efetivo, já compensado para o cliente. Eu trabalho na frente ali da restituição, então a restituição de créditos é um trabalho que às vezes é mais moroso, demora ali cerca de um mês, a depender do que você está fazendo a restituição para poder ser feito. Aqui uma semana a gente tem um resultado já compensado ali para o cliente usar na sua próxima guia. Então, isso é um impacto assim que a gente olha e fala, uau, revolucionou o mercado. Porque quando a gente vai comparar, por exemplo, eu te entrego em uma semana, o meu concorrente entrega em um mês. O que você prefere? Uma semana. Uma semana com segurança jurídica? É isso que eu quero para mim. Então, isso é um impacto muito positivo. E claro, né, com a democratização da tecnologia, a gente vê que isso chegou acesso a muitas empresas que antes não tinham esse acesso. Então, o empresário ali da cidade pequena, isso já não é mais um empecilho usar tecnologia. Então, ele consegue atender clientes Isso do mundo democratizou inteiro. bastante. Então, isso foi muito legal. tem uma... Essa diferença, acho que é essa visão da Fenacom, acho que a gente vê muita as discrepâncias a questão nacional, né? O Sescom São Paulo, ele em tamanho, ele é do tamanho da Fenacom, Grande. de grande, né? De receita, Sim, capilaridade, porque o interior de São Paulo é muito forte, muito grande, uau, né? muito forte. Mas aí a gente vê os Sescoms do resto do Brasil, eles têm um Sescom muito pequeno, Sim. muito pequeno. Eu já fui visitar, eu fui no Amapá, é muito pequeno, Sim. né? Então, assim, nós temos Sescom aqui em Tupã, que é pequenininho também, né? Sim. Então, é equiparado Tupã com Amapá. Aham. São, assim, acho que Tupã fatura mais que o Sescom Amapá, Uau. porque tem uma indústria grande em Tupã, Ah, verdade. tá. né? Então, tem umas comparações muito legais. Sim. Mas o Brasil é gigantesco, né? Muito. Então tem umas divergências muito grandes. A região sul é muito forte, né? Sim. Muito forte. Então o Paraná é muito forte, o Rio Grande do Sul é muito forte, Uhum. Santa Catarina, né? E o Sul, eles são um ponto fora da curva, né? Porque em questão ali jurídica, quando a gente vai analisar os julgados do Sul, o que eles trazem pró-contribuinte, comparado ao Brasil, eles são totalmente fora da curva. Você quer procurar alguma coisa que foi a favor do contribuinte? É no Sul que você vai encontrar. Lá a gente tem precedentes muito legal. Então, assim, tem muitas divergências, a região centro-oeste, a região nordeste. Então, assim, a gente conhece muito as diferenças regionais, é muito interessante. A gente vai aprendendo muito. Posso né? imaginar. É muito legal. Então, a gente tá sendo um grande aprendizado para mim, né? Imagina. Política, né? As questões políticas, a integração, eles se unem, eles se fecham, a regionalização é muito interessante. Isso é um aprendizado, né? Sim. Mas eu tenho uma pergunta aqui agora que eu fiquei até pensando. Falo ou não falo? Falo ou não falo? Fale. Porque, olha, Aqui a gente não eu vou colocar a doutora Bruna Ixi, então é melhor ainda. e professor Reinaldo um contra o outro. Ai, meu Deus. No paredão. Não vai acontecer isso. Olha só, contador
deve investir em parcerias de advogados tributaristas? Claro. Opa! Não temos nem discussão quanto a isso. Eu também concordo 101%. Acho que a união dos dois é muito importante. Exato. Uhum. Porque assim, um ajuda o outro nessas questões, né? Porque essa questão do o advogado, ele tem o conhecimento, a parte técnica, eles são muito limitados, né? Uhum. Porque assim, a parte mais profunda é o contador que tem. Sim. E o advogado sabe vender muito bem, né? O advogado tem essa facilidade e a confiança legal, Sim. né? Acho que esse equilíbrio dá confiança para o empresário. Sim. Né? Então, a parte técnica de montar, de preparar, de estruturar a parte técnica e a segurança jurídica por trás do advogado. É o equilíbrio perfeito. Uhum. Por isso que muitos contadores são advogados, mas não tem competência às vezes, entendeu? Uhum. Eu acho que a limitação, eu não seria nunca um bom advogado, né? Porque eu sou bom no técnico, Sim. tá? Então eu acho que tem que dividir, tem que ter esse equilíbrio, porque o advogado ele constrói os textos, as peças muito bem construídas, e esse equilíbrio técnico é essencial para que dê certo. Acho que não tem coisa mais bem que dá mais certo do que a parceria entre os dois. Nossa, eu concordo plenamente, inclusive porque como ele falou, o advogado ele tem uma limitação, mas o contador também tem uma limitação. Ele tem que fazer a aplicabilidade da lei. Além de estar falando que tem que tributar, ele não pode simplesmente falar, olha, não tem que tributar, na verdade. Eu acho que não deveria incidir. Ele tem que aplicar o que a lei Eles fala. se complementam. E o advogado, ele vai lá o quê? Peraí, talvez não tenha que tributar. Vamos cutucar aqui o judiciário. Olha, eu acho que isso aqui não incide. Tese do século. Demorou um século para ela sair? Demorou. Mas veio através do quê? De parcerias de advogados e contadores que viram ali que estava tributando algo que a legislação não dizia que era para tributar. Então é um par perfeito, é um match perfeito. É perfeito. Acho que assim se complementam e eficiência. Quando se entrosam, é o par perfeito. Sim. Que bacana. Então, você está vendo, contador? Você precisa ter essa mentalidade, principalmente agora, nessa fase de reforma tributária, para conseguir fazer essa aliança e você conseguir ter esse jogo de cintura, desse entendimento, porque eu sei que é um tema aqui. Foi muito e é uma bem dica explorado. importante que você está dando, essa parceria jurídica contábil, nessa transição vai ganhar dinheiro. Sim. Porque você consegue. Porque os contadores eles ainda têm essa dificuldade de vender o peixe. Sim. E advogado faz isso muito bem. Muito bem. Com um respaldo técnico no sentido jurídico. Com segurança jurídica. Segurança jurídica. Porque eu acho que o grande receio é de fazer alguma coisa que não tenha segurança, né, jurídica. E aí, essa insegurança de defender, de ser autuado, enfim. Aí, com esse respaldo dos dois lados, ele fica muito mais seguro e investe nisso. Sim. Isso é importante. Tá? Bacana, muito bacana. Eu fiquei feliz com a resposta de vocês, porque eu tava aqui. A gente nem combinou, hein? Não, essa foi de surpresa aqui, né? E na hora que eu vi, eu falei assim, e agora, hein? Como é que será que vai vir essas respostas? Mas é isso mesmo, eu acho que a contabilidade precisa achar esse caminho. Nós mesmos aqui dentro, a Bruna, né? A doutora Mas Bruna, olha, é difícil uma parceria jurídico-contábil, sabia? eu sei que é. É difícil. Por isso que eu brinquei com a pergunta, sabe? É difícil. Não, ela é primordial, ela é importante, mas é difícil. No dia a dia não é uma coisa difícil, muito aceita, né? Não é que não é aceita, não difícil. É do dia a dia, né? É difícil São que ela falou, linguagens dar match. diferentes, né? É difícil dar match. São linguagens diferentes. Quando eu, na pós-graduação, durante o período de graduação, na verdade, né? Meu pai, ele fez contabilidade também, meu pai é contador. Então, quando a gente foi ali aprender sobre obrigações no direito a uma coisa, no tributário é outra. Então, pagador e devedor muda do contábil para o jurídico, débito e crédito muda. Então, aquilo fazia um nó na minha cabeça, porque eu aprendi com meu pai de um jeito, chegou na faculdade era de outro. Eu, pai, pera lá.
Você me Tá ensinou certo. errado. Aí ele, não, pô, são nomes diferentes. Aqui pra gente é uma coisa, lá pra vocês são outras. Então a linguagem também ela muda. E eu sou muito adepta a não falar com cliente juridiquês. Por exemplo, nenhum dos meus clientes eu falo juridiquês. Uhum. Eu deixo pra gastar o juridiquês com quem tem que gastar. Com o juiz, né? Com juiz, Promotor. promotor, essas pessoas com outros advogados. Agora com o meu cliente, o mais simples possível, porque a gente tem que alcançar ele, né? Trazer a Mesma solução. coisa é com o que deu certo na reforma tributária, foi não falar o técnico. Sim. Foi escrever o que a pessoa entende. Se entregar um balanço, uma peça jurídica que você falou, entregar um balanço para alguém que não entende, ele vira e faz a anotação atrás. Vira bloco de rascunho, Sim, porque ele vira. não entende. Abre um O XML. cara abre lá e fala, estoque, fornecedor. Ele vai falar, o que é isso aqui? Ou tá alto aqui, ou tá grandão, tô rico aqui, né? Sim, Ele não entende o que ele tá falando. sim, Entendeu? Aí você explica, ele não vai entender do mesmo jeito. sim. Né? Você vai falar, não, isso aqui é isso aqui é aquilo. Ele vai ver, lucro. Demorou pra eu aprender a ler um DRE, Entendeu? viu? Então ele vai ver, ele não vai entender nada. Porque no fim dá 0 a 0, Sim. ele vai ver o lucro, enfim. Sim. É isso. Não serve para nada para ele. Então, se você manda um resuminho, fala, ó, isso aqui tem que melhorar, isso aqui tá muito alto, isso aqui tal, 10 linhas é muito melhor. Mais eficiente. E é o que você falou, um gráficozinho, é uma coisinha, um resuminho, tal, Uhum. de uma página, de uma Isso. laudinha, Aham. resolve a vida dele. Exato. E a Bruna, né, ela é a nossa advogada tributária, ela cuida de um dos produtos nossos aqui, da parte de Eu já conversar, pesquei. de conversar com o cliente, de restituição, Sim. né? Então, tem uma pauta super importante, né? Existem teses homologadas, teses já julgadas, e a Bruna que tem isso. Então, se você precisa fazer de algum cliente seu um processo de restituição, entre em contato com a gente. Você tem as nossas redes sociais, o nosso site. A Bruna vai conversar contigo e vai tocar esse processo, unindo, né, a contabilidade e unindo o tributário. Então, o tributário e o jurídico, né? Uma tecnologia nas por duas. trás, não se esqueça, a gente é rápido. Isso, exato. Eu queria falar, se você me permitir, Claro. a gente está fazendo um podcast que chama Conectando e Desmistificando a Reforma Tributária. Olha que Tá? legal. Nós já fizemos 24 episódios, Show. acho que começamos em setembro. Uhum. 24 episódios, paramos um pouquinho agora no final do ano. Uhum. São 2 vezes por semana, Ai, que legal. de terças e quintas-feiras, às 17 horas, mas falando a cada episódio, falando um pouquinho sobre cada tema, né? Aluguel, Ah, legal. e sem técnico, falando de forma dia a dia. bem Claro. simples. Ó, o percentual é tanto, vai ter um impacto assim. Você que paga o aluguel, a conta é essa, vai fazer mais ou menos assim. Legal, bacana. E lógico que a gente estava falando de uma forma mais genérica, porque não estava aprovado. Então, ó, vai ter esse impacto Sim. assim e tal. Era a nossa maior dificuldade. Eu fiz até uma brincadeira, quanto ia ser um dos episódios, quanto ia ser da camisa desde que sai da indústria até o consumidor final, para o cara entender como é que é a cadeia e a não cumulatividade. Né? Uhum. De uma forma bem simples. Ficou legal. Aí montei um gráfico atrás, né? Sim. Questão. Legal. Qual que é o nome do podcast? Conectando e Desmistificando. Ficou grande o nome. Conectando né? e Desmistificando. Fica aí bem legal. Entra lá no YouTube. para assistir. Tá no YouTube. Tá no YouTube. E os episódios estão lá, né? Tá à disposição. Já tivemos lá Show. uns 100 mil acessos. Lá, Legal. Bem legal. Nós estamos nos envolvendo também num projeto que chama WeWork. WeWork, no sentido de nós trabalhamos, nós fazemos, nós construímos juntos. Sim. A ideia são conexões mesmo, então CRC, Sescom, a gente tem uma professora muito especial, a professora Ana Paula, o professor Lucas. Lucas, ele é lá do DF, de Goiás, do DF, responsável por auditar a reforma tributária, trabalhou durante todo o período com ela, e ele está também nesse grupo. A ideia é de promover conhecimento. Então, nós teremos algumas atividades em São Paulo, então entra aí, segue a gente nas nossas redes sociais. Isso, nas nossas redes sociais, WeWork, coisas boas aí para acontecer, coisas boas se aproximando, muita coisa legal. Estamos chegando ao nosso final. Esse podcast eu tô com o ex-presidente do CRC.
Legal. Olha, que bacana. Donizete Valentina é meu parceiraço. Aham. Estamos fazendo junto. É até divertido. Nós vamos nos conectar. Nós estamos falando de coisas assim, Sérias, né? séria, técnica, mas a gente se diverte, porque ele é mó figuraça, Sim. ele tira sarro de mim, eu sou mais sério, né? E ele é mais descontraído, ele fala, ô, Lima, fala aí. Eu sou mais sério. Mas a gente se Mas não parece diverte. que você é tão sério assim, não. Não, mas eu sou mais fechado, eu não sou sério. Ele fala, ô, meu oráculo. Eu falo, pô, obrigado. É mais divertido. Legal, já deu mais curiosidade aí. Mas é bem de legal, acessar a gente se e da diverte. gente se conectar lá para aprender um É pouco bem com vocês. descontraído, Muito não tem bacana. nada técnico, acho que é interessante, está dando certo por conta disso, Aham. as pessoas estão acompanhando, e acho que é legal, acho que estamos tentando fazer com que as pessoas acompanhem essa questão da reforma tributária. Uhum. Agora que aprovou, a gente vai fazer episódios mais detalhados, né, Sim. com questões, Legal. com exemplos. Sim. Vamos ver se agora. E a ideia é fazer um curso depois, né? Para que as pessoas também, para ver se a gente trabalha com empresas, algumas questões, e dar continuidade, porque, putz, agora são. A gente fala de 10 anos da transição, mas é até 2032, né? De Sim. 26 a 32. Uhum. Então são 6 anos. Sim. Esse período vai ser cabeludo, Vai né? ser difícil. Vai ser difícil. Vai ser um manicômio. Então as empresas vão ter uma dificuldade, acho que muita gente não vai conseguir acompanhar. E de fato a contabilidade acho que vai exercer seu papel Vai. nessa transição e só, na minha opinião, vai ficar quem tiver preparado, Sim. tanto empresas como contadores, Sim. que estudam, que se aprofundarem, e lógico, vai ter aquelas questões que vão enganar e vão patinar e Como vão. já existe hoje. Já existe hoje, mas quem tiver preparado, quem tiver com tecnologia embarcada, tecnologia só precisa tomar cuidado porque você começa a consumir demais, você se perde, né? Você tem que ter a coisa certa. Equilíbrio e tal, Coisa mas eu certa, acho que vai isso. conseguir prosperar. Legal. E como sempre, né? É aquela história, você vai se preparando e a transição vai acontecendo, né? Acho que Sim. tudo na vida é assim, né? Sim. Tem Como eu sempre digo, o jogo começou do zero para todos. Pra todo mundo. Pra todo mundo. mundo. Zerou o game, tá todo mundo na fase 1 Abraço e ainda. oportunidade. Exatamente. Oportunidade É a para chance. todo mundo. É a É chance. isso aí. E convidamos você a se conectar com a gente. Entre em contato com a Edgeworks. A Edgeworks tem solução para você. Nós temos soluções para contabilidade, produtos que vão desde os clientes menores até produtos clientes grandes. Se você tem um cliente, 2, nós temos produto para você. Se você tem mais de 200, 300 clientes, nós também temos produtos para você. Na verdade, é o mesmo produto ajustado para cada uma das necessidades. Tecnologia pura. Se você é do varejo, tem empresas, temos produtos. A Edgeworks é uma empresa que tem vários produtos, então entra lá, conecte com a gente. Quem sabe você bate um papo com a Bruna aí para você entender coisas boas. Estamos chegando no final. Se a gente tivesse plateia, pena, hein? era a hora da plateia fazer, estamos Passou chegando ao rápido. final. Passa super rápido, praticamente 1 hora É verdade. de bate-papo. Agradecer demais, Bruna, sempre parceira, Eu que gentil, agradeço. sorriso largo, sempre bom estar com você, muito bacana. Também você, Reinaldo, gente finíssima, pô, sorriso largo, simpático, agradável, super conhecedor, trouxe pra gente muitas coisas diferentes, legais sobre política. E aí, nesse fechamento, Bruna, suas considerações finais sobre esse nosso bate-papo. Bom, pessoal, eu queria deixar aqui para vocês, como a gente sempre fala, né? Se anteceda. Comece primeiro para que você tenha um resultado melhor lá na frente do que seus concorrentes. O que você precisar, a Edgeworks é seu parceiro. Se você não encontrar a solução aqui, dificilmente você vai encontrar em outro lugar. E o que precisar, basta chamar aqui. Provavelmente você vai ser atendido por mim ou por outro consultor que vai estar à sua disposição para poder fazer o melhor. E aqui com o Reinaldo, com certeza o Reinaldo vai poder ajudar aí os contadores através do trabalho que ele tem feito. Eu sempre digo que um trabalho bem feito é um trabalho que foi feito por um pioneiro, alguém que já passou na pele o sofrimento de fazer aquilo. Então eu tenho certeza que o trabalho que vocês têm feito lá é de um trabalho que vem sido feito já antigamente através da contabilidade, que você sentiu na pele, que você trouxe ali soluções para pessoas que passaram pelo mesmo que você passou, facilitando a vida de outras pessoas, né? Verdade. E você, Reinaldo, suas considerações finais aqui para nós caminharmos aqui para esse fechamento, encerrarmos o nosso podcast. Bom, eu que agradeço, acho que foi um prazer estar aqui com vocês, Muito agradeço a você, agradeço a Bruna.
As entidades, a FENACON, o Sescom São Paulo e as demais entidades aí contábeis do Brasil estão à disposição, principalmente a FENACON, da qual eu represento, né? Nosso presidente Daniel Coelho, lá do Ceará, estão à disposição. Muito obrigado. Acho que a gente está fazendo um trabalho de formiguinha, né? Retribuindo um pouco do que a profissão trouxe para a gente, né? O que a gente faz é valorizar a profissão, melhorar um pouco o ambiente de negócios para a profissão, para os empresários. A gente trabalha para a contabilidade, mas no fim a gente contribui para todas as empresas, né? Porque a contabilidade, no fundo, melhora o ambiente para todas as profissões, para todas as atividades. Sim. E agradecer sempre a oportunidade. Acho que quando a gente fala para um público seleto como o de vocês, né, de tecnologia, a gente valoriza a tecnologia. Eu vim da área de tecnologia, né, a gente acabou não falando nisso, mas minha formação inicial é análise de sistema, antes de ser contador. Então acho que eu comecei lá atrás, quando uma coisa que não tinha, nem era contador ainda, mas enfim. E acompanha nosso podcast, acho que vai ser legal a gente bater esse papo no sentido de falar de reforma tributária de uma forma bem descontraída, desmistificando essa questão burocrática, chata, né, técnica, né, porque é altamente técnica. E contador, aproveite a oportunidade. Este é um momento de transição, como você disse, é um momento zero, tá todo mundo zerado. A página 1. Acho que tem que aproveitar essa oportunidade, porque são raras oportunidades como essa. A gente esperou mais de 50 anos para uma reforma tributária, apesar de ser uma reforma parcial, é só do consumo. Vão vir outras reformas, né? Então, espero que vocês me convidem para as próximas reformas, para a gente bater papo sobre as novidades que vão surgir por aí, reforma sobre os dividendos, enfim, tudo que vier por aí. Enfim, só agradecer mais uma vez. Muito obrigado e até breve. Muito bom. Bem, estamos encerrando então mais um podcast. Quero agradecer aos nossos colegas que estiveram aqui, né? O Reinaldo, a Bruna, agradecer você que está conectado com a gente, continue com a gente nas nossas redes sociais, tem sempre muita coisa bacana e vai ser um prazer ter você conectado nos nossos próximos podcasts. Esteja ligado e seguimos juntos. Um grande abraço e tudo de bom. Até mais. Até lá.